Então vamos continuar. Bem, eu vou dizer também basicamente o seguinte. Eu, embora investigue a fotografia, qualquer imagem de qualquer outra técnica, seja gravura em madeira, seja litografia, seja desenho, seja o que for, são mais imagens para se poderem confrontar com a investigação e com as outras imagens. Para poder fazer isto, é necessário que se consiga ter contacto com os originais, com as provas originais. Eu quero chamar a atenção para um pormenor que é o seguinte: a imagem fotográfica dos primeiros tempos é uma imagem fotográfica de uma enorme qualidade e de uma enorme definição. Normalmente as pessoas têm acesso às imagens a partir de más reproduções feitas em épocas em que a qualidade da imagem fotográfica era deficiente. Portanto, a ideia que as pessoas ficam é que de imagens muito antigas não se conseguem tirar pormenores absolutamente espantosos que lá estão. Quando eu descubro uma imagem dos anos, da época do pódium, anos 60, anos 70, do século XIX, e tenho acesso a uma prova original, eu posso digitalizá-la com alta resolução e posso, a partir delas, conseguir ver detalhes que nem o fotógrafo à época se tinha apercebido deles. Depois já vamos ver mais exemplos disso. Isto são detalhes daquela imagem. São imagens do século XVI. Esta é a imagem Celso Braulio. Mas quando se tem acesso ao original, isto dá para ver pequenos detalhes e confrontar se esses detalhes que lá estão correspondem a qualquer coisa que lancem pistas para outras interpretações. Bem, esta imagem é uma imagem de uma raridade enorme. Esta é uma imagem da década de 50 do século XIX. É uma imagem de 1856. E, à primeira vista, pode parecer uma imagem vulgar, mas é uma imagem onde podemos ver o gradeamento cá em baixo. Este gradeamento cá em baixo foi subido mais ou menos para este nível em 1858, quando foi feita uma grande obra aqui em Coimbra, que foi o alargamento da Rua de Cruz, a Rua de Cruz, que é hoje a Visconde da Luz. Era uma rua muito estreita e foi necessário alargá-la. O outro problema que existia aqui em Santa Cruz, era o problema das inundações. Por várias vezes Santa Cruz ficou inundada. Qual foi a ideia que apareceu nestas obras da altura? A ideia foi usar o entulho das casas da Rua de Cruz para depositá-las aqui à frente e altear o nível da praça. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que a igreja, esta igreja, fique com a entrada tapada. Por isso é que nós, como já vimos noutras fotografias, temos o chão muito alto, temos o pé direito baixo, exatamente por isto. Mas isto só aconteceu em 1858, no período de 1858 1860, à volta disso. Bem, esta é a outra imagem que tinha sido mostrada, mas já agora quero chamar a atenção para o seguinte, porque há transformações que têm que ser depois entendidas por as coisas que aparecem. As gravuras, às vezes, são desenhadas, tentam mostrar algumas coisas e muitas vezes apagam outras. Reparem que esta imagem tem uma coisa muito estranha aqui, que é não tem ali aquela estrutura da entrada, aqui não existe. Depois há outra coisa que é o seguinte, isto é a fonte dos picos, já não é a fonte de Sansão, vamos vê-la nas fotografias, ela só vai desaparecer, esta fonte só vai desaparecer com as obras da Câmara Municipal em 1879. Depois reparem aqui outra coisa, vejam esta estrutura aqui no centro, esta fachada vai depois ser replicada numa outra grande obra, que é aquela que vai dar origem à fachada daquilo que é hoje a Escola já de Produção. Nós vamos passar, temos que ter essa. Esta imagem que aqui está é uma imagem feita a partir daquela primeira fotografia, aparece em França, em 1863, quando a fachada da igreja já não era assim. Isto introduziu
nos investigadores um enorme ruído e muitas imagens colocadas fora de contexto. Reparem, isto é uma gravura que quero chamar a atenção para o seguinte: a fotografia, para poder ser feita, tinha que ser resultado de exposição solar. Fazer muitas cópias de fotografias era uma coisa extremamente difícil. Para eu pôr muitas imagens a circular, o mais lógico e o mais fácil era, a partir da fotografia, fazer uma gravura e depois a gravura é circulada. Podemos passar a seguir. Esta é a imagem fotográfica a partir da qual foi feita aquela gravura que estava ali. O autor desta imagem é um grande fotógrafo português, natural daqui perto de Hugo Flores, o Antero Felipe de Seabra, e vejam aqui que se podem ver, vejam como a entrada da igreja já está tapada aqui. Vejam aqui. Vejam como estas estruturas de pedra já estão cá em cima e estamos ainda a usar o entulho. Esta imagem é de 1859. Isto é outra imagem feita pelo mesmo autor, só que isto é de uma vista estereoscópica. Vejam, o enquadramento é praticamente o mesmo, até se veem aqui as pessoas. Isto dá depois para comparar uma série de coisas e ver as transformações que foram ocorrendo.